Qual foi a pior dor que você já sentiu na vida? Muitos diriam que não é a dor de perder dinheiro, nem mesmo uma dor física. A dor que mais rasga a alma é a dor da traição. E sabe o que torna a traição tão insuportável? É que ela nunca vem de um inimigo. O inimigo não te trai, ele te ataca de frente. Quem te trai é alguém que tinha a chave da sua vida. Alguém que sentava na sua mesa. Alguém de quem você não esperava a facada. Talvez você esteja vivendo isso hoje. Você trabalha duro, planeja o seu futuro, faz de tudo para construir a sua casa, não faz mal a ninguém. E de repente, alguém que você amava puxou o seu tapete por pura inveja. Hoje vamos conhecer a história de um jovem que tinha um grande projeto de vida, mas que foi atirado num buraco escuro pelas pessoas que deveriam protegê-lo, os seus próprios irmãos. O nome dele é José. E se os seus sonhos parecem mortos hoje, preste atenção. José era o filho favorito do seu pai, Jacó. Ele tinha 17 anos e o coração cheio de planos. Para demonstrar o seu amor, o pai deu a José um presente caríssimo, uma túnica de várias cores, uma roupa de príncipe. Mas a luz de José começou a irritar a escuridão dos seus 10 irmãos mais velhos. A inveja é um veneno silencioso. Ela não suporta ver o outro prosperar. E as coisas pioraram quando José contou os sonhos proféticos que Deus lhe tinha dado. Sonhos de grandeza e liderança. Um dia, no meio do deserto, longe dos olhos do pai, os irmãos viram José aproximar-se. A Bíblia diz que eles conspiraram. Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo, jogá-lo num poço e veremos o que será dos seus sonhos. Eles agarraram o menino, arrancaram a túnica colorida com violência e o atiraram num poço seco, escuro e profundo. Imagine o desespero de José caindo no escuro. Imagine ele gritando por socorro, enquanto os próprios irmãos se sentavam ali perto para comer, ignorando o choro dele. O fundo do poço é o lugar do abandono. É quando você olha para o lado e pensa: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Se você já sentiu a dor de ser injustiçado, de ser traído, ou de ver o seu esforço não ser reconhecido, deixe o seu curtir neste vídeo agora. O seu like ajuda o YouTube a levar essa mensagem de força para outras pessoas que também estão no fundo do poço hoje. Já deixou o seu curtir? Então veja a reviravolta que começou no deserto. Enquanto José chorava no buraco, uma caravana de mercadores passou. Judá, um dos irmãos, teve uma ideia terrível. Eles tiraram José do poço. Por um segundo, José deve ter pensado que ia voltar para casa, mas logo viu o brilho de 20 moedas de prata. Esse foi o preço do sangue, o preço do sonho. Correntes foram colocadas nos pulsos do jovem. Ele foi arrastado a pé, debaixo do sol escaldante, a caminho do Egito. Tudo o que ele amava ficou para trás. O pai, a segurança, os planos de construir uma família. A traição dói, mas perder a própria identidade parece pior. No Egito, José não era mais o filho amado. Era apenas um escravo sem nome. Mas havia um detalhe que o inimigo não sabia. Eles podiam roubar a túnica de José, mas não podiam arrancar o sonho de dentro dele. José foi comprado no mercado de escravos por Potifar, o capitão da guarda do homem mais poderoso do mundo, o faraó. Imagine o choque de realidade. José era herdeiro de fazendas e agora tinha de limpar o chão da casa de um egípcio. Muitas pessoas, quando chegam a esta fase, cruzam os braços. Elas dizem: se Deus estivesse comigo, eu não teria sido traído. Eu não vou me esforçar mais. Mas José fez o oposto. Ele engoliu o choro e decidiu ser o melhor no que fazia. Você sabe exatamente o que é isso. Você tem o projeto de erguer a sua própria casa, de levantar as paredes do seu lar para dar conforto à sua futura esposa. Você trabalha duro, fecha os seus próprios contratos, mas hoje a realidade exige que você sue a camisa na propriedade dos outros, administrando o negócio dos outros. A Bíblia diz em Gênesis que o Senhor estava com José e ele foi homem próspero. José não reclamava. Ele trabalhava com tanta excelência que Potifar entregou a chave de toda a sua riqueza na mão do escravo. Quando você é fiel no terreno da aflição, Deus te prepara para governar. Tudo parecia estar a entrar nos eixos. José estava a reconquistar a sua dignidade. Mas na escola de Deus,
quando você passa numa prova, o nível de dificuldade aumenta. A esposa de Potifar era uma mulher rica e acostumada a ter tudo o que queria, e ela colocou os olhos no jovem hebreu. Um dia, com a casa vazia, ela armou a armadilha e exigiu: "Deita-te comigo." José não hesitou. Ele respondeu: "Como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? A integridade é o que você faz quando ninguém está a olhar." José poderia ter usado a dor da traição para justificar o pecado. Ele poderia pensar que merecia um momento de prazer depois de tanto sofrimento. Mas ele preferiu honrar a Deus. O problema é que a tentação não veio apenas uma vez. Ela o assediava todos os dias. O inimigo tenta desgastar a sua resistência gota a gota. Até que chegou o dia da crise. Ela o agarrou pela capa. Não havia tempo para debater. José fez a única coisa certa. Fugiu, deixando a capa nas mãos dela. Sentindo-se rejeitada, a mulher transformou o desejo em ódio e encenou um teatro perfeito. Quando Potifar chegou, ela mostrou a capa e acusou José de tentar abusar dela. A calúnia é a arma dos covardes. Ela destrói anos de suor com apenas algumas palavras falsas. Imagine a dor de José. Ele perdeu a primeira túnica por causa do ódio dos irmãos. Agora, perdia a segunda capa por causa da mentira de uma mulher. Ele fez o que era certo, foi íntegro, e a recompensa foi ser agarrado pelos guardas e atirado no calabouço do rei. É aqui que a fé da maioria morre, quando você faz o bem e é punido com a injustiça. O calabouço do rei não era uma prisão qualquer. Era um buraco escuro, úmido, reservado aos criminosos do estado. Este foi o segundo poço de José. Ele tinha sido o filho favorito, depois um escravo de confiança, e agora era um prisioneiro sem direito à defesa. A sua reputação estava manchada. O sonho parecia definitivamente trancado a 7 chaves. Muitos abandonam a fé no calabouço da vida. Tornam-se pessoas amargas e vingativas. Mas a Bíblia relata um detalhe comovente em Gênesis. O Senhor, porém, era com José e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Deus não o tirou da prisão imediatamente, mas desceu à prisão com ele. E mesmo no pior lugar do mundo, José escolheu servir. Ele tornou-se o braço direito do carcereiro. Certa manhã, 2 novos prisioneiros importantes, o copeiro e o padeiro do faraó, acordaram perturbados. José, o homem mais injustiçado do Egito, tirou os olhos da própria dor e perguntou: "Por que estão tristes os vossos rostos hoje?" Se você quer que Deus mude a sua história, comece a curar a dor de quem está no mesmo calabouço que você. Os 2 homens tiveram sonhos. José, usado por Deus, interpretou-os. O padeiro seria condenado, mas o copeiro seria perdoado e voltaria ao palácio em 3 dias. Quando o copeiro sorriu aliviado, José viu ali a sua única chance. Ele segurou as mãos daquele homem e fez um pedido de cortar o coração. "Lembra-te de mim quando te for bem, e tira-me desta casa, porque fui roubado e nada fiz para estar nesta masmorra." 3 dias depois, o copeiro voltou para o palácio. Imagine José naquela semana. A cada passo que ouvia no corredor, o coração disparava. Eles vieram me soltar, mas a porta não abriu. Passou 1 mês, passou 1 ano. A Bíblia diz de forma dura: o copeiro não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Isso dói. Dói quando você ajuda alguém a crescer, quando você dá o seu sangue por uma empresa ou por um projeto, e quando essa pessoa chega lá acima, esquece-se de você. Sabe quanto tempo José foi esquecido? 2 anos inteiros. 2 anos de silêncio de Deus acordando no chão de pedra. A pior prova da fé não é a perseguição, é a demora, é o silêncio. Por que Deus o deixou lá mais 2 anos? Porque se o copeiro tivesse falado antes, talvez José fosse apenas deportado de volta para Canaã, como um sobrevivente. Mas Deus não o chamou para ser sobrevivente, chamou-o para ser governador. A porta não abriu ontem porque o trono não estava pronto hoje, até que o faraó teve um pesadelo terrível com vacas magras e espigas secas. Ninguém no Egito sabia a resposta. Foi no auge do desespero do rei que o copeiro se lembrou do jovem hebreu. De repente, o calabouço encheu-se de luz. "Tirem as correntes, lavem este homem." O faraó mandou chamá-lo.
Diante do homem mais poderoso do mundo, José não tomou a glória para si. Ele apontou para os céus. Isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz. Ele previu 14 anos de altos e baixos na economia, 7 de fartura, 7 de fome, e deu o plano de ação perfeito para salvar a nação. O faraó ficou maravilhado. Tirou o anel do dedo e colocou-o em José. Vestiu-o com roupas de linho fino. Era a terceira túnica. O que os homens rasgaram, Deus substituiu por roupas de governo. Em 24 horas, os 13 anos de sofrimento acabaram. José virou o primeiro-ministro. Os anos de fome chegaram. E quem desceu ao Egito para implorar por comida? Os 10 irmãos de José. Eles prostraram-se diante do governador, sem o reconhecerem. O sonho profético do menino de 17 anos estava a cumprir-se ali. José tinha o poder de se vingar, mas ele não aguentou. Mandou sair os guardas, chorou alto e revelou-se. Eu sou José, a quem vocês venderam. Os irmãos congelaram. Era a sentença de morte. Mas José desceu do trono, abraçou-os e disse a frase que cura qualquer ferida de injustiça. Não vos entristeçais, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. José entendeu o maior segredo da vida. A traição não foi um acidente. Foi o transporte pesado que Deus usou para o colocar no Egito, para que hoje ele pudesse salvar a própria família que o machucou. A sua dor tem um propósito. O fundo do poço foi apenas um treinamento para o palácio. Feche os seus olhos onde você estiver agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por quem está exausto, sentindo o peso da injustiça, da traição e do trabalho não reconhecido. Senhor, cura essa ferida hoje. Eu declaro que o poço não é o fim da história. O calabouço não é o endereço final dessa pessoa. Assim como o Senhor restituiu a dignidade e a honra de José, traz a restituição para a vida do teu filho e da tua filha. Dá a eles força e sabedoria para continuarem construindo o seu futuro e a sua família. O que o inimigo armou para a vergonha, o Senhor vai transformar em dupla honra, em nome de Jesus. Amém. Se você crê que Deus está no controle do seu futuro e da sua restituição, declare nos comentários: a minha hora vai chegar. Inscreva-se no canal para continuarmos juntos nesta jornada de fé. Fique na paz e até o próximo vídeo no Passos com o Senhor.